pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. Aqui a gente reúne duas personalidades de Curitiba para uma conversa descontraída, mas também muito informativa. Caso você ainda não saiba, o Papo em Dobro é um podcast oferecido pelo Estúdio Bem Paraná, criado em comemoração aos 40 anos do jornal. Hoje na equipe, a gente tem a coordenação da Josiane Hitz, a operação do Franklin de Freitas e a apresentação é por minha conta, Luísa Mainardes. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, saiba que você também pode encontrar a gente lá nas plataformas de áudio. Agora, se você estiver escutando a gente no Spotify, Google Podcasts, enfim, qualquer uma dessas plataformas, você também pode aproveitar e se inscrever lá no nosso YouTube, beleza? Então, todos os recados foram dados, a gente pode ir agora para o que interessa de fato. Então, hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, a advogada, professora, ícone do Procon aqui do Paraná e estilista de moda nas horas vagas, Cláudia Silvano. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Luísa. Olá, Wagner, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Super obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. E para completar a mesa de hoje, a gente trouxe o artista plástico, tatuador, ex-BBB e criador de conteúdo, Wagner Santiago. Muito prazer de ter aqui, Wagner. Prazer é todo meu, não tenha dúvida. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Luísa? É um prazer falar com o público de Curitiba, do Paraná. Obrigado pelo convite. Perfeito. Então, para começar, eu queria saber um pouquinho mais do background aí de cada um de vocês, para a gente entender mais a história de vocês. Então, começando por você, Cláudia, um ícone curitibano que, na verdade, não é de Curitiba. Descobri isso, fiquei bastante chocada. Queria saber, se puder contar um pouquinho mais pra gente dessa linha do tempo aí. Bem, eu nasci em São Paulo, vim para cá com um ano e pouco, né? Então, eu já me considero curitibana, ganhei o título de cidadã honorária aí. Olha fui só. adotada pela cidade de Curitiba, uma cidade que eu adoro, gosto muito de viver aqui, né? Uma cidade ótima para se viver. Então, eu sou curitibana. Curitibana de alma. Tenho sotaque de curitibana, sou curitibana. Bem forte, inclusive. Sim. Não é? Bem bonito, o T, o D. Ninguém pode duvidar que eu sou curitibana. Jamais. E você, Wagner? Você é de Curitiba mesmo, né? Sim. Nascido e criado, acho que Zona Sul, né? Isso, nascido e criado, eu sou cria do Xaxim, como costumo dizer, mas sempre fui muito apaixonado pelo centro de Curitiba, a região do Largo da Ordem, a região do Calçadão, a Praça Rui Barbosa, sempre povoou meu imaginário infantil ali, assim, eu sempre pensava, quando eu crescer eu vou morar no centro. O centro de Curitiba sempre me inspirou, assim. E estamos aí, já passei por vários lugares, morei Rio, São Paulo, passei um tempo em Montevidéu estudando e conheço bem o Brasil, tive essa oportunidade, mas o coração pulsa mesmo é aqui em Curitiba. Perfeito. Eu anotei aqui que você viaja bastante, né? Sim. Mas você tem relação aqui com a cidade. Qual que é a sua relação mais forte com a cidade, com Curitiba? A minha mãe mora aqui, né? Os meus filhos moram aqui, então a minha raiz mesmo está aqui, né? As pessoas que eu posso contar de verdade, Perfeito. né? Que são aquelas pessoas que a gente sabe que a gente conta em uma mão só, né? Aham. Elas estão aqui, então o elo é curitibano mesmo. Uhum. E tá morando aqui hoje em dia? Tô morando aqui, desde o início da pandemia voltei pra cá e agora eu tô aqui estabelecido mesmo. Perfeito. Então, a gente pode te encontrar aí pelas ruas, Então, uma passeada no largo. esse é um grande momento, assim, porque às vezes eu tô voltando da academia ou de algum afazer, assim, a pessoa me para na rua. O que você tá fazendo aqui? Eu falo, eu sou daqui. Talvez pelo fato de eu ter saído do Big Brother e ter demorado para voltar para Curitiba, as pessoas não criaram um link assim, ele é curitibano. Sim. Mas agora já estou trabalhando isso um pouco melhor nas redes para as pessoas saberem de fato. Ele é daqui sim. Reforçando ali, curitibano. Curitiba, bandeira. E eu tô sempre pela Rua 15 ali caminhando, é fácil me achar por aí. Perfeito. E a gente não pode falar da Cláudia Silvano sem falar do PROCON, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor aqui do Paraná. Eu queria saber como é que começou essa história de amor entre Cláudia, PROCON, direito do consumidor. Então, começou por acaso, né? Como qualquer história de amor boa, né, Wagner? Começa por acaso. Eu trabalhava com treinamento por conta da minha primeira formação, que é pedagogia, né? E fui montar um treinamento no PROCON. Isso foi em 1991. E desde então, lá estou. Né? Uma super oportunidade que eu tive na vida, uma sorte, eu digo, né? Porque não é outra coisa. Uma sorte de encontrar um lugar. E eu fui fazer direito depois de trabalhar no PROCON. Uhum. Por trabalhar no PROCON, eu resolvi fazer direito.
Então foi uma sorte mesmo, um casamento feliz, assim. Eu adoro o Procon, adoro servir, tenho orgulho de ser servidora pública, é uma coisa que eu gosto muito. Sou feliz no que eu faço, tem pessoas que são felizes também, que trabalham comigo, isso é muito legal. Né? E o nossa missão diária é resolver a vida do consumidor, é tornar a jornada do consumidor menos gravosa, menos complicada. Uhum. E hoje você é a cara do Procon, né? Falei do Wagner de ser reconhecido na rua, mas a Cláudia também é bastante reconhecida na rua, né? Imagino. Sim. Sempre as pessoas conversam comigo. Isso é legal, né? Isso é muito legal. É bacana. Carinho das pessoas, né? Reconhecem. E eu gosto muito também quando elas citam um fato. Uhum. Ah, lembra quando você fez tal coisa? Ah, aquele dia eu te vi em X. Muito bom. E a Cláudia, você usou a palavra certa, ela é um ícone de Curitiba e do Procon. Ela estava até falando do orgulho de servir. O Procon parece ser um órgão mais acolhedor graças a Cláudia. É verdade. Ela humaniza o Procon, isso eu acho muito legal. Tem que bater palma Inclusive, mesmo. parabéns, Cláudia. Obrigada. Humaniza o Procon, isso é incrível. Mas é isso, eu acho que o serviço público ele tem que ser humanizado, sabe? Ele não pode estar longe da população. Você foi servidor, né? Não pode estar longe da população. A população tem que enxergar que aquilo ali é para ela, é dela, né? A gente está ali para servir a população. Então, eu acho que faz todo sentido, assim. E eu digo para o pessoal que trabalha comigo, eu tenho algo assim que me move diariamente, que é o bom atendimento. A gente pode até não conseguir resolver o problema do consumidor, mas o consumidor tem que entender que a gente fez tudo para resolver o problema dele. Perfeito. Né? Acho que é isso. E eu queria que você contasse um pouquinho da história da reviravolta aí de um dia era a Cláudia Silvano, outro dia era a Cláudia do Procon. Como é que foi essa história? Então, na verdade, foi um crescendo isso, né? Mas teve um momento que foi dia 4 de julho de 2017, em que eu fui dar uma entrevista de manhã no Bom Dia Paraná, tava um frio. E eu fui com uma roupa que, você não tem noção. Era tudo numa mesma mistura. Um mix de cores e estampas. Sim. Total. Era muita informação. Por quê? Porque eu achei que ia ser só daqui pra cima. Certo. Por isso a calça de quadradinhos coloridos. Isso, a meia listrada. A meia. Um horror. Aí eu chego lá, era estúdio. Falei, meu Deus. Mas tudo bem, pra mim também. Certo. O que vai mudar, né? Eu não esperava que fosse ter aquela repercussão, né? E aí, isso foi na quinta-feira, eu acho. No sábado, essa história é interessante. No sábado, eu fui comprar um computador, vai. Aí eu chego no lugar, não estava aberto ainda. Então eu fiquei esperando e tal. E vejo uma mulher. As mulheres são complicadas às vezes, né? Elas maltratam outras mulheres, o que é algo inadmissível. Às vezes só com o olhar, assim. E ela disse assim, que como que pode uma diretora de Procon se vestir desse jeito? Olha só. Daí eu falei, olha, eu fiquei, né? Pianinho. De novo. Mastigou, né? A seco. 40 minutos para fazer uma respostinha desse tamanho. Falei, olha, acho que você podia me criticar se eu não fosse desonesta, se eu fosse, né, incompetente e tal. Mas assim, minha roupa, pode ficar tranquila. Não faz nenhuma diferença no seu trabalho. Exatamente. E aquele fato já teve uma repercussão. Na segunda-feira, aí a Gazeta fez uma matéria e tal. Bombou de um jeito que eu fiquei boba, assim, com a repercussão que teve, né? Aí eu falei, eu posso sofrer, né? Eu podia sofrer, né? Tipo, também fui ofendida. Falei, meu Deus, tô falando da minha roupa, que coisa. Falei, se eu posso trabalhar, porque associaram a um pijama a minha roupa. Se eu posso trabalhar de pijama, o consumidor pode reclamar de pijama. Aí eu ofereci um serviço online que a gente tem, aí que explodiu. Genial! Incrível! Genial, visão, muita visão. Mas não foi, sabe, tipo, super... Sim. Né? Eu falei, eu podia sofrer, não podia? Sim. Podia chorar, fazer terapia e tal. Mas não, eu falei, não, cara, a roupa é estranha mesmo. Não tem como dizer que não é estranha. Eu vou dizer, o cara não é bonito, gente? Ele é lindo. Eu vou dizer, não, o cara é feio. Não, é feio. Não é, bicho, o cara é lindo. Sim. Entendeu? Então tem coisas que são óbvias. Então minha roupa é uma roupa estranha. Diferente. Uma combinação que nem todo mundo faria, mas você fez. E olha só o que isso deu, né? Pois é. Reclame do conforto do seu lar. Isso, isso. Da sua casa. Né? Cobertorzinho, quentinho, só... Ótimo. Então, eu queria aproveitar que a gente tá falando de moda e perguntar também sobre esse seu interesse pelo estilo, interesse pela moda, porque eu sei que você costura, né?
Não, mas eu costuro. Na verdade, eu não comecei a costurar por interesse pela moda. Ah, sim. Eu cuidei da minha mãe 12 anos doente. Foi um momento muito complicado na minha Nossa. vida. Uhum. E aí eu resolvi um dia fazer um curso de costura. E comprei uma máquina e fui. Cheguei no lugar lá, todo mundo olhou estranho, o que tá fazendo aqui, né? Aprender a costurar. Uma semana depois minha mãe faleceu. Aí eu acabei desistindo, deixei pra lá e tal, e voltei anos depois. E assim, você faz um pano de prato aqui, uma capa de travesseiro ali, coisa reta, né, que é fácil. E aí minha sogra é professora de costura, então tudo... teve uma mão ali teve já. uma super mão. 2, 3. E aí eu acabei fazendo minhas roupas e aí sou feliz. Porque eu não legal. consigo comprar as roupas que eu gosto e não tem, né? Sim, A estampa que eu Sim. gosto e tal. É uma liberdade absurda, né? De Uhum. poder escolher coisas que você não encontraria numa loja comum. Assim. Exatamente. Sim. E hoje seria até estranho ver a Cláudia Diferente. formal, né? É. Com Com Tailleur. certeza. com uma roupa clássica, vou citar um terno. Não Seria dá. estranho. É porque ela criou uma identidade, as pessoas reconhecem a Cláudia do Procon pela maneira dela se vestir, pelas tatuagens. E ela lançou a moda dela, né? Eu acho isso incrível. Isso é muito forte. Nem todo Sim. mundo consegue fazer isso, né? Não, criou a identificação da personalidade dela. Uhum. A linguagem que ela fala para além das palavras é como ela se veste. E tá tudo bem. Uhum. Maneiro. Perfeito. Então, agora eu queria passar a palavra para você, Wagner. Você faz parte de um grupo aí super exclusivo de pessoas que, né, pouquíssimas pessoas tiveram essa chance, que são os ex-BBBs, né? Então, Sim. Big Brother Brasil. Então, eu queria saber, hoje em dia, assim, quando você olha para trás, 5 anos atrás, né? O Isso. que você tirou dessa experiência, assim, tão maluca e que tanta gente quer ter? Então, a minha vida mudou muito depois do Big Brother, assim. Eu era um cara super low profile, né? Eu nunca tinha feito um story, pra você ter ideia. Eu nunca tinha feito um story falando Olha só. pra câmera do celular, assim. Uhum. E depois eu tive que fazer isso, né? Porque a abrangência, a relevância e os trabalhos me pediam isso. Uhum. E o Big Brother aconteceu na minha vida, não foi algo que eu esperei, que eu me preparei para aquilo. Eu fui convidado por um olheiro numa viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, estava na quadra da Mangueira. Na época eu não bebia, fui comprar uma água. Quando viro as costas do bar, um casal já me aborda, né? E diz: olha, a gente gostou do teu perfil, podemos trocar uma ideia? Eu já, Como assim? vamos lá, né? Mas já eu vi que era algo no sentido de um casting, assim. Uhum. E o cara me perguntou: você já pensou em participar de um reality? E nessa hora eu tive um impulso, assim. Eu respondi ele num ímpeto. Falei: olha, eu nunca pensei, mas se isso for um convite, eu tô dentro. E ele respondeu à mesma altura, assim. Já sacou os crachás da Globo. Falou: Rede Globo, olheiro, Big Brother, eu preciso de você quarta-feira que vem no Hotel Wilton pra entrevista. Bem direto. Tá aqui meu cartão. E E assim, foi. objetivo. Daí fiquei nesse processo de setembro a janeiro, Uhum. fui algumas vezes ao Rio, participei da famosa cadeira elétrica e Aham. tal. E em janeiro eles, já quase ali no limiar do prazo para começar o programa, eles me falaram: olha, você ainda tá no grupo das pessoas que estão tentando uma vaga, mas a gente precisa saber se tudo que você falou até hoje é verdade. Ah, sim. Então a gente vai conhecer teu estúdio, ateliê, tua casa. E eu falei: tudo bem. Mas já pensando assim, gente, eles estão vindo me buscar. Vou roubar minha mala. Vou deixar minhas roupas favoritas já ali, tudo no esquema, algumas fotos impressas, um livro, porque se for, vai ser. Podia levar livro nessa época ainda, né? Então, eu separei 3. Daí eles deixaram levar 1. Né? olha Tá só. tudo bem. E eu imprimi um maço de fotos, assim. Daí, na hora do vamos ver, a garota falou pra mim: uma. Não acredito. Sério, isso cortou meu coração que dor. demais. Mas enfim, daí nesse dia eles vieram pra Curitiba, foram lá, me filmaram no ateliê, me filmaram andando de bike pela cidade. Quando eu cheguei em casa parecia algo muito informal mesmo. Uhum. Pediram pra eu passar um café, pediram pra eu mostrar uns quadros, minhas plantas. Falaram: Wagner, legal te conhecer e tal, mas agora a gente vai embora. A gente só precisa tirar uma foto sua sentada ali no sofá pra encerrar o material. Eu falei: tudo bem. A hora que eu sentei, ela já: você está no Big Brother Brasil. Daí foi, né, aquela comoção e tal. Ela falou: você tem 1 hora pra fazer a mala e a primeira coisa,
passa o celular pra cá. Uhum. E aí eu já me liguei, falei, Mal ela sabia que sua mala já estava pronta. pois é. Yeah. E aí foi isso, quando vi, já tava lá dentro, passei 12 dias, né, no que eles chamam de despressurização, né, fiquei num hotel, só eu e a cama e a janela lacrada. Lacrada a janela? Lacrada, não sabia. dava pra abrir. Sem TV, sem celular, nada. 12 dias. Um exílio. Um exílio. E aí, de repente, tava lá, tirando a venda e abrindo a porta daquela casa estúdio. E Você pensou em sair em algum momento? eu pensei em sair, Cláudia, depois da primeira noite. Porque a gente se apresentou lá e tal, e na minha edição eram 22 pessoas. Uhum. Você pensa numa casa com 22 pessoas estranhas. Nossa, Né? tortura. Eu vindo... Tem que conversar com todo mundo, conhecer todo mundo. Eu vindo desse perfil low profile, assim, né? Uhum. Tava na busca de aparar algumas arestas da vida, assim, de viver com menos. E você tava bem paz e amor nessa época, assim. E, de repente, aquelas pessoas ali, um jogo de vaidade, ego. Daí eu lembro que essa primeira noite eu não dormi. E no outro dia eu chorei muito, tive uma crise de choro Sério? terrível, assim, o que eu tô fazendo da minha vida, gente? Eu tô feliz pra caramba no momento da minha vida que eu tô. O que eu inventei? Que eu inventei pra mim. E tive essa crise de choro, daí fui amparado ali por algumas pessoas, falaram, não, fica aí pra ver até onde vai e tal. Imagina o tanto de gente que queria estar aqui no teu lugar. E daí eu me apeguei um pouco nisso. Sim. E fui ficando. Quando eu entrei, já teve uma prova, assim, e eu ganhei já de cara uma imunidade. Então, a primeira semana eu já estava garantido, que era um dos Sim. meus medos. Uhum. Né? Imagina ser eliminado na primeira semana. Meio chato, Nossa, né? que chato. Eu falei, tá, eu vou ficar e vou sobrevivendo até onde der. E fui longe. Fiquei 10 semanas, faltando 12 dias para acabar. Então, foi uma experiência e tanto. Eu costumo dizer que sou um colecionador de experiências. Já fiz viagem de canoa, já fui até o Maranhão de carona, já trabalhei num presídio. Nossa Saca? senhora. Uhum. Já trabalhei com educação infantil, fui empacotador de supermercado. Então, tipo, mais uma experiência pra vida. Check, vamos nessa. Bora que bora. Bora que bora. E então você falou, né, que você foi bem longe, assim, faltando pouco pra terminar. E queria saber se você faria algo diferente hoje, assim. Faria sim, Luísa. Na época, as pessoas aqui fora falavam que eu era muito planta. Essa palavra, né? Eu era muito planta. Como eu disse, eu fiquei 10 semanas. Dessas 10 semanas, eu ganhei 6 imunidades, Cláudia. Sério? Isso é um recorde até hoje, não foi quebrado. Eu não sabia disso. Das 10 semanas, eu ganhei 6 imunidades. Ou seja, eu não estava em risco. Por que eu ia ficar dando murro em ponta de faca, procurando Se expondo. confusão, me expondo? Eu era uma planta, mas eu era uma plantinha daquela que nasce entre as pedras, sabe? Aquela E se mantém resistência, ali. sabe? Legal. E se você tivesse a oportunidade de participar de algum outro reality hoje em dia, você pensa nisso? Você tem vontade? Olha, depois de tudo que aconteceu na minha vida, depois do Big Brother, sim. Porque eu já coloquei a cara no sol, né? Então dessa laranja eu vou espremer até o último gominho, assim. Isso aí. Então sim, a resposta é sim, iria. Inclusive, esse mês ainda, no dia 16, eu começo a gravar um reality que é de churrasco. Olha que legal. Um Masterchef de churrasco. Que massa. Sim, daí as pessoas, vai ter a apresentadora, os churrasqueiros profissionais, que vão ser quem vai julgar, e uma meia dúzia de inexperientes, cujo qual sou um deles, que vai queimar um pouco lá de carne. Sim, eu ia falar isso, né? Tem reality de tudo quanto é assunto, tudo quanto é nicho. Sim. Eu ia até perguntar, porque acho que esses dias a Natália Deodato, ex-BBB, ganhou o Bake Off. Então, dá pra explorar muita coisa, né? Não precisa ser só reality de convivência. Dá pra ser também de outras coisas. Sim, sim. Que legal. Eu gostaria muito de ter ido ao No Limite. Essa edição que teve de ex-participantes, eu até fui sondado, fiz algumas entrevistas online ali, mas no fim não deu, sabe? Mas é um que eu gostaria muito de participar. Esse do tipo Largados e Pelados. Eu acho que é pra poucos esse. Super combina, assim, com a minha vibe. Muita coragem você, Cláudia, não? Não. Imagina o BBB, um olheiro que chega, Cláudia, bora. Bora nada, bora pro Procon e de consumidor. Isso aí. Outro dia uma pessoa me parou num evento assim, e aí, tal, como é? Daí a gente teve aquele papo que sempre acontece.
Daí ela falou pra mim, olha, eu iria só pela fama, porque eu não preciso da grana. Soltou essa, tá. Cláudia. Ixi. Soltou essa. Aham. Daí eu falei, olha, então o conselho que eu vou te dar é não vá. Porque a mola propulsora do programa é a grana mesmo, amigão. Uhum. Você pode ser cancelado, Uhum. você pode ter teu passado apagado, porque a partir do BBB você é só um ex-BBB, ou você é um ex-BBB, né? Não só um ex-BBB. Mas é o que chama mais atenção. Mas você vai ganhar esse sobrenome aí, e às vezes a fama é algo bem efêmero, né? Eu dou muita sorte de ter ido pro Big Brother já com 35 anos, eu penso, sabe? Uhum. Porque se eu fosse muito molecão ali, talvez eu tivesse me deslumbrado com algumas coisas que são, sim, de fato, só ilusão. Uhum. Certo. E eu fui já com uma cabeça um pouco mais estruturada de que, tipo, aquilo tinha data para começar e acabar. Uhum. Tanto que eu sofri um pouco no pós porque eu não tinha noção do tamanho da proporção que as coisas tomam aqui fora. Sim. Daí eu tive que digerir isso um pouco, fazer terapia, escutar algumas pessoas que estavam analisando isso de fora, né? Uhum. Pra lidar melhor com isso. Ainda mais o 18, né? Que foi um baita sucesso. Sim, foi um baita sucesso. E foi uma das últimas edições que não tinha famosos, né? Uhum, verdade. Só tinham anônimos lá e foi legal. E foi um sucesso. Até hoje é muito comentado, né? Essa Sim, edição. É uma sim. das que são mais comentadas. E agora eu queria falar um pouquinho sobre você hoje em dia, sobre o seu trabalho hoje em dia, sobre o que você faz hoje em dia. Então, não tem como a gente te trazer você aqui e não falar sobre OnlyFans, que é um assunto que muita gente tem curiosidade. Sim. Falei da minha avó, né? A minha avó, ela, por exemplo, ela não fazia ideia do que era OnlyFans. Ela descobriu esse ano por causa do BBB, esse ano por conta da Kay Alves, né? Uhum. E daí agora ela até fala sobre isso. Existe tal plataforma. A gente descobriu que uma ex-namorada de um conhecido nosso agora também tem OnlyFans. Então agora é um assunto que a gente conversa, né? Que ela nunca saberia o que era ano passado, por exemplo. Então eu queria saber, contar pra gente, né? Como que o OnlyFans entrou na sua vida e como que ele mudou um pouco o rumo da sua carreira, assim. Então, eu tava morando em São Paulo, né? Eu fazia teatro no Grupo Sátiros e já estava com uma agenda de trabalhos fechada de um semestre, assim. E veio o primeiro lockdown. E em um dia derrubou a agenda desse semestre todo. Daí, né, eu coloquei o rabinho entre as pernas, né? Falei, epa, recalculando rota. Uhum. Voltei para Curitiba e vi que as coisas realmente iam fechar e que não ia voltar essa agenda de trabalhos. Eu fiquei quase um ano sem nenhum trabalho real, assim, foi um período bem difícil. E no auge da pandemia eu recebi um e-mail lá. Então a plataforma quer expandir no Brasil, quer saber se você quer ser embaixador. A nossa proposta é que você faça um ensaio sensual e a gente lance na plataforma. Vamos te pagar um cachê X, que pra mim foi um dinheiro que eu nunca vi num job. Uhum. Eu nunca tinha feito nenhuma publicidade com esse valor. E no auge da pandemia, sem trabalho, há um ano quase, eu abracei e a coisa tomou uma proporção Fora do normal. fora do normal. Tanto que eu perdi o meu Instagram nessa época. Sério? Eu tinha um Instagram de 2 milhões de seguidores. Nossa, Nossa. bastante. Sim. Que foi banido porque eu divulguei o OnlyFans nessa conta. Olha só. Mas aí eu tentei recuperar via administrativamente, não consegui. Tenho 3 processos correndo na justiça. Uhum. Porque, né, os caras me anularam. Os Sim. caras podaram Um silenciamento ali. um silenciamento. Isso. Enfim, hoje em dia tem uma outra conta menor, mas com um público mais específico. Uhum. Saca? Não são fãs do reality. Uhum. São pessoas que sentiram minha falta ali e me procuraram. E Aham. agora conversam comigo muito mais próximo à relação de conteúdo. Sim. Porque não são fãs de reality, são pessoas que tornaram meus fãs. E muito mais gente de Curitiba e do Paraná. Isso é importante, Então eu né? converso muito mais próximo. Por um lado, isso foi bom. Uhum. Porque eu tirei um pouco daquele estigma do reality e trouxe pessoas para próximo do meu convívio ali. Uhum. Posso falar de coisas que eu quero, na hora que eu quero. Não preciso ser um refém do reality, sabe? Sim. Um ex-BBB profissional. Saca?
Não, hoje eu falo do que eu quero, a hora que eu quero, com as pessoas que eu quero. Perfeito. Eu queria perguntar até pra Cláudia sobre o OnlyFans, não sei qual que é a maneira correta de falar, mas é um assunto que bombou bastante, né? Uhum. E eu queria saber se isso se refletiu de alguma forma no Procon. Eu imagino que as pessoas têm um pouco de constrangimento pra falar sobre esses assuntos, mas queria saber, assim, o que que você sentiu? Então, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, assim, eu não me lembro de ter reclamação contra a plataforma especificamente. Se tiver, vai incluir ou vai se referir a pagamento, Uhum. né? Porque a pessoa Sim. paga um cartão de crédito e tal. Então, se dá algum problema no cartão, dificuldade de cancelamento, cobrança indevida, ou até utilização indevida de cartão de alguém para fazer Sim. conta, porque tem isso também. Tem demais, A pessoa nossa. tem tanta vergonha e pega o cartão do amigo, sei lá, Verdade. não conta. Comigo Né? já aconteceu da companheira de uma pessoa vir me perguntar o que era, Uhum. porque usou o cartão conjunto e Aham. tal. Puta, mas daí vai arrumar a confusão, né? Arrumou, e Pelo arrumou, amor de né? Deus. E daí fica lá registrado, né? Até eu vou dar um recado aqui, Daniela, que está nos assistindo, senhora, fique de olho. Minha senhora. Perfeito. E aproveitando esse assunto, né, falar um pouquinho mais sobre esse constrangimento, porque eu vi uma entrevista sua falando sobre um caso muito específico, que é muito incomum, imagino ter lá no Procon, sobre um senhor, né, que comprou um objeto sexual e que foi lá reclamar de fato. Sim, foi uma coisa que acontece muito raramente, mas Uhum. muito raramente. Ele foi num sex shop, comprou uma... O nome do produto era Vagina Nacional. Certo. E segundo ele, o produto machucava. Uma reclamação super lícita. Super válida. Legítima e tal, válida. E quando eu vi que era uma situação envolvendo um produto erótico, foi isso que eu atendo, até porque eu trabalho com muita gente jovem, aquilo que você falou. Sim. A galera não tem maturidade para lidar com esse tipo de coisa, Sim. né? Vai ficar rindo e tal. Não, não é. Vamos entender, é um produto Sim. qualquer. E, enfim, ele explicou e tal, e a gente tentou resolver o problema do consumidor, mas não é algo comum, é bem incomum, né? Uhum. Então, é assim, eu atribuo essa falta, essa inexistência de reclamações ao fato que problema deve ter, não é possível que não tenha problema, né? Deve Sim. estar tendo muito e muita gente deve estar ficando no prejuízo, né? Mas daí não reclama, que fica com vergonha e Sim. tal. O que você diria para essas pessoas para incentivar elas a... Não tem que ter vergonha, sabe? Eu acho que Sim. ninguém paga tuas contas, né? É verdade. Relação produto-consumidor. Existe Ponto. o Procon para isso. É um produto lícito, não é um produto Exatamente. ilícito. Não tem por que não Exatamente. reclamar. Uhum. E aproveitando, Wagner, nesse lado mais comercial, assim, eu queria saber como é que é a sua interação com os seus assinantes, se no geral eles são respeitosos ou se às vezes eles acabam passando um pouquinho do ponto. Sempre as pessoas passam do ponto, né? Uhum. E não só nas plataformas, na rede social, na vida cotidiana, né? E o que a gente precisa ter um pouco de maturidade para colocar as pessoas no lugar delas, né? Verdade? Eu costumo ter mais problemas com curiosos do que com assinantes. Certo. Quem assina não dá dor de cabeça, não dá problema. Mas aquele curioso que tenta forçar a barra ali, sabe? Esse às vezes se passa muito mais do que os assinantes. Uhum. Mas eu, com toda a cordialidade, educação possível, coloco os pingos nos is e vida que segue, sabe? Uhum. Num caso extremo, bloqueio, né? E Tchau. até logo. Vou lá. Sim, Queria perguntar em relação à sua parceira, né? Porque vocês Sim. fazem conteúdos juntos. sim. Não sei se chegam comentários específicos em relação a ela que são desrespeitosos e como é que vocês lidam com isso Aham. como um casal mesmo. Eu comecei a fazer... Quando eu conheci a Carol, ela já fazia. Uhum. E eu também tinha acabado de entrar no OnlyFans, assim, recebido essa proposta que contei pra vocês há pouco. E foi muito legal, porque assim, né? Juntamos o útil ao agradável. Verdade. E diversificamos o conteúdo, saca? A gente não tem uma conta conjunta no OnlyFans, cada um tem a sua conta. Então um ajuda o outro na produção de conteúdo. Que massa. Isso é muito legal. As pessoas se passam comigo, se passam com ela, mas a gente sempre usa argumentos plausíveis e educação para posicionar as pessoas no lugar delas. Então, maturidade. Uhum. Acima de tudo, maturidade. E respeitar as liberdades, né? A Sim. tua acaba quando a minha começa. Uhum. E a gente segue lindamente, super tranquilos. E a gente sabe o terreno que a gente tá pisando, né? Uhum. Por mais que a sexualidade seja algo que a gente tem que tratar sempre com muito respeito, algumas pessoas não têm essa maturidade, né? Vão fazer piadinha, vão achar que
é um livro aberto, que todo mundo pode dar pitaco. E não é, né? Não. O que a gente faz, eu costumo dizer que é o pay-per-view. Uhum. A gente tem o nosso lifestyle, a gente faz as coisas que a gente gosta e a gente tem um pay-per-view da nossa intimidade. Perfeito. Se quer ver, paga pra ver. É o pay-per-view do Big Brother, por exemplo. Eu só estendi isso pra vida cotidiana. Perfeito. Você falou exatamente o que muita gente às vezes não sabe, né? Que o OnlyFans, ele não é especificamente pra conteúdo adulto, Não, né? não. Ele pode ser pra qualquer nicho, de qualquer... Acho que Sim. você deve saber falar isso muito melhor do Sim. que eu, né? Porque você tem contato diário. Sim, hoje em dia muitos músicos estão lançando músicas novas na plataforma Uhum. para rentabilizar, né, para monetizar isso. E a aceitação é muito legal, né? O OnlyFans é a maior plataforma do mundo. Esses dias o CEO do OnlyFans disse que eles já pagaram mais de 51 bilhões Nossa, dinheiro. Meu Deus. para criadores. Imagina, é muita grana. Uhum. Muitas famílias sendo sustentadas. Muitas famílias sendo sustentadas. Eu, por exemplo, sou pai de um casal. E eu posso dizer sem medo isso, que a qualidade de vida melhorou muito. Uhum. Porque eu passei a ganhar em dólar. Sim. Isso é legal. Muita gente queria, inclusive. Sim. E é isso, eu tô na plataforma de conteúdo pay-per-view, que vai de A a Z. A maior renda da plataforma é o conteúdo adulto, Uhum. né? E a plataforma tá aí para desmistificar muita coisa. Eu lembro, Cláudia, que na década de 90 era até comum a revista Playboy. Algumas casas tinham, né? As mais liberais tinha no banheiro, assim, junto com os jornais e tal. Mudou a mídia só, gente. Mudou a mídia. Antes as meninas, principalmente, saíam do Big Brother e já posavam na Playboy. Hoje em dia, para monetizar de alguma forma, elas lançam um OnlyFans. Criam um álbum de fotografias lá mais sensuais ou picantes. Quem vai escolher esse nível aí são elas. Isso é muito legal. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso dá autonomia para o criador também. Antes ele estava muito subjugado a mega indústrias. Hoje em dia a pessoa faz o que ela quer, do jeito que ela quer. E tem público para tudo. E Dentro do que é legal, eu acho que Dentro do que é legal, tem público para tudo. É isso. E é uma forma de arte também, imagino que é fotografia, né? Sim. Não sei os fotógrafos que você trabalha, mas também é um trabalho, é arte, né? Artístico. No começo foi algo que me pegou muito, assim, os comentários. Porque além da sua foto, você pensa no cenário. E realmente eu penso no cenário, assim. Porque o fetiche, ele às vezes nem é sobre o corpo. É sobre a luz, é sobre o local, é sobre as minúcias que tem ali na tua decoração. A pessoa quer se aproximar de você e ela percebe, olha aquele livro, também tem em casa, vou falar com ele. Você já leu esse aqui? Eu gosto muito. Sim. Que legal. Queria perguntar pra ti, Cláudia, sobre essa interação com as pessoas nas redes sociais. Porque você também tem muitos seguidores. Acho que muita gente deve vir conversar contigo de par pra par, né? Perguntar ali coisas de verdade, genuínas, demonstrações de carinho. Queria saber como é que é. É muito legal, né? Muito bacana. Assim, eu recebo demonstração de carinho todo santo dia. Isso é maravilhoso, né? As pessoas, até eu me surpreendo. Porque assim, eu só sou uma diretora de Procon, gente. Eu não sou uma celebridade, eu não sou uma pessoa que tenha, né? Eu sou uma diretora de Procon. Então me surpreende essa forma como as pessoas agradecem, enfim. Eu acho que talvez, eu lembro que tinha um professor na faculdade de pedagogia que ele dizia que eu conseguia me comunicar com as pessoas, dizer assim, você fala que até uma criança de 8 anos entende o que você está falando. Então talvez essa fala fácil é que aproxime, né? O direito é das pessoas. Então, se eu não falar desse jeito, que qualquer pessoa entenda, não tem sentido o que eu tô fazendo. Perfeito. Eu não tô servindo. Então, isso é uma coisa muito legal. E no fim do dia, o que você gosta de fazer? Servir as pessoas. Servir deixar as pessoas realmente que não têm conhecimento, poder ali, né, ter uma ajuda, um auxílio. E eu me cobro muito. Falei, como que eu vou explicar isso de modo que a pessoa entenda? Porque às vezes eu também não entendo o que as pessoas me falam. Né? Eu peço uma explicação sobre um determinado tema, cara, a pessoa explica 20 vezes, eu falo, não tô entendendo o que essa pessoa tá falando. Então, eu acho que não adianta, eu tenho que me policiar e entender primeiro o que o interlocutor precisa saber, né? E dar uma explicação que satisfaça essa pessoa.
Perfeito. Então agora pra gente terminar, eu vou fazer uma última pergunta, que eu acho que a gente quer trazer pra todos os episódios aqui, principalmente porque vocês são ícones curitibanos. Então, se vocês tivessem um amigo ou uma amiga, um familiar que não é de Curitiba e que vai vir pra Curitiba passar um diazinho só, o que vocês recomendariam? Assim, você não pode passar por Curitiba e não fazer isso. Wagner. Depois dessa pessoa escolher o roteiro dela todo ali, ter vivido um dia lindo em Curitiba, eu a levaria para jantar no Gato Preto, Perfeito. que é um pico clássico de Curitiba, que tem lendas. Júlio Iglesias passou por ali, brigou lá, qual que é a lenda? Ele brigou lá, ele bebeu muito e ficou um pouquinho pra lá de Bagdá. Tem histórias de outras celebridades que também finalizaram a noite lá no Gato Preto, além da costela, que é uma lenda, né? Que corre por todos os cantos de Curitiba. Cara, dá vontade de comer agora essa costela, só pra você falar, né? Terminando aqui, ó. E é um lugar que tem uma iluminação muito peculiar, a música muito peculiar. Os garçons de lá são desde jovens, agora já estão velhinhos lá e atendem paninho no braço, assim, sabe? Uhum. Tipo, muito legal isso. Gato Preto, fica Perfeito. a dica. É um pedaço de Curitiba que sobreviveu ao tempo, né? E Sobreviveu que ao conta tempo. muita história. Sim, sim. Perfeito. E você, Cláudia? Largo da Ordem, que é maravilhoso, feira de domingo, não dá pra vir pra Curitiba e Sim. não dar uma passeadinha na feirinha. Acho que Santa Felicidade é um lugar legal Sim, também. Verdade. Muito, muito. Né? Toda aquela polenta, É. aqueles franguinhos fritos lá, são o bicho de bom, né? Perfeito. E para quem gosta de tomar uma tulipinha em pé, assim, também, tem um bar ali próximo à Praça Osório, Manecos. Manecos. Na Manecos. frente do Stuart, Manecos. Aham. Também é um lugar clássico. Diz que ali tem uma comida boa também. Fica cheio. Às vezes eu passo Sim. ali no almoço, tá cheio. cheio. Manecos Boa, é uma boa, Manecos é uma boa. grande pedida. Perfeito. É Osório, né? Como um todo. Sim. Como um todo. A gente fez um vídeo nas redes sociais esses dias contando um pouquinho da história do Bar Stuart. E é o primeiro bar do Paraná e o segundo mais antigo do Brasil. Uou. Mas não Uhum. entrava mulher sozinha um tempo lá, né? O Palácio. Palácio. Ah, o Palácio. O Palácio não não é entrava ali? mulher. Talvez ali também, porque acho é que de ele 1900 e pouco, acho que imagino que ele também. Mas o Bar Palácio a gente também fez um vídeo Ah, que legal. contando a história do bar e que o Coppola já teve lá, já Olha. jantou lá. Uhum. E que o Estômago foi gravado lá, um Sim. grandíssimo filme nacional, Sim. disponível na Netflix, tá? Então dá pra ver. E vai ter uma continuação agora. Já tá gravando, né? É, Inclusive, aham. sim. Tô animado pra ver. Mas então é isso, gente. Muito obrigada. Pra finalizar, eu vou deixar aqui um momentinho pra vocês divulgarem as redes sociais de vocês. Se a Cláudia quiser divulgar os canais do Procon, podem ficar à vontade aqui na câmera 3. Wagner, pode falar. O meu Instagram é @euwagnersantiago. A partir de lá você encontra os links para descobrir os canais, as plataformas. Tem alguma coisa de Big Brother lá, outros podcasts. Você também consegue acompanhar um pouco das viagens que eu faço. Gosto muito de viajar. E é isso, me sigam lá e qualquer dia a gente se tromba por aí. Me sigam também, né? Instagram, @Cláudia Silvano, o Facebook Cláudia Silvano e claro, né, gente, use os serviços do Procon. Entra lá no Google, é um Procon PR, Procon Paraná, já entra no site, baixa me fugiu a palavra agora, baixa um link, né? São vários links, na verdade, um banner, baixa um banner e tem lá todos os canais de atendimento do Procon Paraná. Não deixem de acessar o Procon caso vocês precisem. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês assistiram até agora, não deixem de dar o gostei. Comenta aqui qual outro ícone de Curitiba você gostaria que a gente trouxesse para conversar. E a gente também recomenda que vocês se inscrevam aqui no canal. O canal tá crescendo, né? A gente começou o estúdio há pouco tempo. Então a gente quer muito que vocês fiquem aqui e assistam os outros podcasts que a gente tem disponíveis, tá? E além disso, não deixem de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná. Não tem erro, você vai encontrar a gente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!